O vídeo de hoje é o primeiro de uma série de 3 vídeos que a gente vai fazer aqui no canal a respeito de um tema que ele é muito importante quando a gente fala em planejamento da carreira, que é decisão. Tem alguns momentos na vida que a gente precisa olhar para ela e decidir efetivamente que a gente precisa tomar alguma decisão com relação à nossa vida. Sabe aquela coisa de dizer assim, ou vai ou racha? Você já parou para pensar que existem pessoas que, quando vão tomar decisões sobre a carreira, são extremamente assertivas, objetivas, focadas? Parece que ela tem dentro de si uma força e uma energia, uma conexão que a gente não sabe exatamente de onde é. Mas elas têm isso com elas e elas tomam decisão de uma maneira muito simples e muito objetiva. Já outras pessoas não conseguem ser tão assertivas assim. Elas passam muito tempo da vida, muitas vezes quase toda a vida profissional, tentando encontrar qual seria a melhor decisão a tomar para a sua vida e para a sua carreira. Para algumas pessoas, essa decisão, essa assertividade, ela muitas vezes é tão forte que parece que ela já nasce pronta. Alguma coisa dentro dessa pessoa transmite uma segurança, uma clareza, uma vontade e uma força para poder caminhar para alguma direção que intimamente ela já sabe para onde é e ela já sabe para onde é que está indo. Ou seja, essas pessoas conseguiram de alguma forma construir um alinhamento entre duas coisas que são básicas e fundamentais quando a gente vai pensar em planejamento de carreira. O alinhamento entre a vocação e a profissão. Por outro lado, existem pessoas que não têm uma clareza e uma assertividade tão grande assim com relação à carreira. Essas pessoas, elas de alguma maneira, elas não conseguiram identificar a sua vocação, o seu dom. E é claro, pessoal, se não conseguiram fazer isso, eles não conseguiram vincular isso a uma atividade profissional, a uma carreira. A gente até acha que tem uma ideia do que a gente quer. E a gente forma essa ideia baseado no conjunto de imagens e informações que a gente tem, que vem da nossa família, dos nossos pais, de tios, de avós. Mas o fato é que nesse processo de busca, essas pessoas estão numa grande investigação sobre qual é realmente a sua vocação e qual é realmente a sua profissão. Todos nós sabemos que no início da nossa vida profissional, a gente faz uma grande busca dentro de um conjunto de atividades que a gente vai explorando. Então é muito comum que a gente exerça vários tipos de atividade e que necessariamente não tenham nada a ver com o que eu vou efetivamente fazer na minha carreira para o futuro. O problema é quando o tempo passa e eu vou indo para o mundo do trabalho de uma maneira mais forte. De repente eu percebo o seguinte, que apesar de eu ter avançado no mundo profissional, a minha percepção sobre mim mesmo, sobre a minha carreira e o alinhamento da vocação e da minha profissão, elas são muito parecidas com aquela visão que eu tinha quando eu comecei a carreira tantos anos atrás. Eu amadureci para algumas coisas, mas continuo sendo praticamente a mesma pessoa quando o assunto é clareza e nitidez sobre o alinhamento entre a minha vocação e a minha profissão. Mas se eu disser a você que existem maneiras de a gente pensar no alinhamento entre a sua vocação e a sua profissão de uma maneira mais clara, mais tranquila, fazendo com que você possa ter uma clareza maior sobre quem você é, aonde você está e quais rumos você deve tomar. Então, a gente começa esse vídeo de hoje perguntando a você o seguinte: até que ponto você consegue perceber o alinhamento entre a sua vocação e a sua profissão e tomou a decisão efetiva de considerar essas questões na construção do seu planejamento de carreira? Meu nome é Paulo Magalhães e esse é o canal VDTC Projeto de Vida. Olha, pessoal, quando o assunto é planejamento de carreira e o alinhamento entre vocação e profissão, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela pergunta: como é que eu vou saber qual é a minha vocação? Essa é realmente uma pergunta muito difícil. E não existe uma clareza, não existe uma fórmula matemática que possa calcular qual é a sua vocação. O que existe é um conjunto de experiências, informações, exemplos, pessoas que estão ao seu redor ou que estiveram ao seu redor ao longo da vida que vão ajudando você a construir uma ideia sobre aquilo que você quer fazer. Outra coisa que pode aparecer muito fortemente para você pensar sobre a sua vocação é quando você faz uma autoavaliação sobre a sua capacidade.
Muitas vezes o que existe é um processo de autossabotagem. Eu coloco frente a frente duas questões. Uma coisa que eu entendo ser minha vocação e que eu gostaria muito de fazer, e a percepção que eu tenho sobre a minha capacidade de fazer isso ou não. E aí, avaliando que é muito difícil, ou que a possibilidade é remota, a gente vem e muda esse sentimento e esse planejamento original do que eu efetivamente gostaria de fazer. Uma boa forma de você se aproximar dessa questão da vocação é pensando da seguinte forma. Às vezes eu estou realizando uma atividade que eu gosto muito de fazer aquilo. E aquilo me atrai de uma maneira especial. E eu começo a pensar que eu poderia fazer profissionalmente alguma coisa que estivesse próximo daquela atividade, que seria muito bom para mim. Então eu estou executando algumas atividades que eu gosto muito de fazer, mas ok, eu não tenho clareza se aquilo está ligado ainda à minha vocação e a seguir aquilo numa carreira profissional. Mas eu tenho absoluta certeza categórica de que algumas atividades eu não quero que estejam perto de mim de jeito nenhum, inclusive profissionalmente. Apesar de não existir uma fórmula matemática, fique atento, ninguém consegue desenvolver uma carreira de sucesso se não conseguir imprimir força, capacidade, resiliência, e você não consegue fazer isso perto de atividades que você detesta. Então, para essas atividades eu sinto que eu não tenho nenhuma vocação e não quero estar perto disso nunca na minha vida. E você tem certeza que não é a sua vocação porque aquilo não encaixa com você. Você sente que aquilo não é o que você quer para a sua vida e você não vai passar o tempo todo insistindo numa coisa que não é para você fazer. Pessoas que conseguiram construir o alinhamento entre vocação e profissão são pessoas que conseguem rapidamente crescer, se desenvolver na carreira, construir uma rede de relações mais robusta e conseguem transmitir para a sociedade uma área de especialização muito clara. E se você precisar de alguma coisa nessa área, eu estou aqui à sua disposição. Pessoas que não conseguiram construir ainda um alinhamento entre vocação e profissão são aquelas pessoas que ficam mudando de posição e ainda não conseguiram se encontrar no mundo profissional. Ora, elas não conseguiram se encontrar no mundo profissional porque ainda não se encontraram consigo mesmas. Elas não têm a clareza de o que é que querem fazer. E o pior, que muitas vezes essas pessoas são aquelas que dizem o seguinte: olha, eu saí daquela empresa porque eu sou super qualificado para trabalhar lá. E aí, o que é que acontece? Eu sou muito grande para ficar naquele mundo pequeno. Já ouviu isso em algum canto? E ainda, é muito comum que essas pessoas atribuam essa alta rotatividade a uma questão pessoal. Elas transferem essa falta de foco e de alinhamento para outra pessoa e entregam esse problema para outra pessoa resolver. Pode ser um chefe, um gerente, um colega de trabalho, pode ser qualquer pessoa. E elas dizem assim: sabe o que aconteceu? Fulano ou fulana não conseguem trabalhar com pessoas que pensam e que são super qualificadas como eu. Mas então, vamos ver como é que a gente pode mudar essa história e criar a possibilidade de a gente pensar no alinhamento entre vocação e profissão de uma forma diferente, de encarar essa questão de frente e poder pensar nisso de uma maneira melhor. Crie um processo contínuo de reflexão sobre a sua carreira. Muitas vezes, esse tema e essa questão, eles não são tão evidentes para a gente, pessoal. Eu preciso, muitas vezes, criar um processo de reflexão onde eu vou ter exemplos, criar cenários hipotéticos e procurar investigar, me colocando dentro daquele cenário, se eu me sentiria bem naquela atividade ou não. Eu preciso fazer um exercício de criatividade com responsabilidade e buscar qual o caminho e por onde eu me sentiria melhor para executar essas atividades. Tente se separar de imagens que você construiu ao longo da sua vida. Muitas vezes, a gente está vinculado a pessoas que são da nossa vida e que participaram da nossa formação. E essas pessoas, elas são exemplos de sucesso profissional em determinadas áreas. A partir daí, eu crio uma projeção, me colocando na situação dessa pessoa e construindo uma realidade semelhante, muito parecida com essa. O problema é que eu faço isso ignorando um fato muito simples. São pessoas completamente diferentes, com aptidões e com vocação distintas.
Procure se aproximar de pessoas que possam ajudar você a pensar sobre o seu futuro. Muitas vezes, pessoal, ao longo da minha vida, jovem ou mesmo adulto, eu não consigo construir uma realidade onde eu possa estar próximo de pessoas que tragam essa discussão sobre o que é importante para mim no futuro. Muitas vezes a gente se ressente até de falar desejos, vontades e sonhos que eu tenho na minha vida, na minha carreira, simplesmente pelo medo de fracassar e lá na frente ter que prestar conta de uma coisa que a gente queria fazer, mas que não conseguiu. Às vezes você desiste de fazer uma coisa antes mesmo de tentar, porque você tem medo e receio de fracassar. De repente, olha ao seu redor. Sempre vão existir pessoas que vão poder te dar uma mão, te dar uma força e te dar uma palavra de orientação. Olha aí, que deve ter alguém ao teu lado que possa te ajudar nisso aí. Se conecte a uma força divina maior. Ore, faça suas orações e peça ao Criador que possa demonstrar a você qual é o caminho que você pode tomar e como você pode enfrentar essas dúvidas e essa necessidade de definir e decidir qual caminho tomar. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: você sente que existe um grau razoável de alinhamento entre a sua vocação e a sua profissão, ou seja, sua atividade profissional? Se sim, que coisa boa! Você agora está pronto ou pronta para avançar de uma maneira mais forte na construção do seu projeto de carreira. Se não, pense nisso. O alinhamento entre a vocação e a profissão é a primeira coisa que tem que ser pensada para que posteriormente você possa avançar aumentando o grau de desenvolvimento da sua carreira e da sua atividade. Se não, pense nisso. A necessidade de alinhamento entre vocação e profissão está na base da construção das carreiras de sucesso e é uma das primeiras coisas que a gente precisa refletir para poder avançar de uma maneira mais forte na carreira. Mas para isso, você precisa tomar a decisão. Você precisa decidir vencer, ou seja, decidir parar para olhar de frente essa questão e tomar as rédeas da situação. Se você gosta dos temas de planejamento empresarial e planejamento de carreira, nos siga nas redes sociais. No Instagram é @VDTC e no Facebook é VDTC Planejamento de Carreira. Um abraço e VDTC!